A gente abre essa semana falando sobre algo que ainda não é tão falado e precisa, que é a sexualidade feminina. Assim como tudo na mulher foi tolhido já há muitos séculos, a sexualidade é algo que ainda não é falado. E embora as pesquisas digam que, vamos dizer assim, 30% das mulheres no mundo nunca chegaram a um orgasmo, tanto eu quanto outros profissionais da saúde, inclusive os ginecologistas, afirmam que esse número ainda é muito baixo perto da realidade. Eu diria que mais da metade das mulheres não sabem o que é um orgasmo ainda. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses tabus da sexualidade feminina. Vamos fazer uma retrospectiva aqui e até saber como é que a gente desenvolve isso, redescobre isso, né? Existe ainda muito constrangimento também da nossa parte em procurar saber, né? Enquanto vocês vão entrando, deixa eu colocar aqui o tema, né? Que é aqui, ó. Sexualidade feminina. E, gente, hoje é dia 30 de outubro. Então, hoje e amanhã são os 2 últimos dias para quem se inscrever. Olha, vejam bem, são 3 cursos que você se inscreve e ganha outro. O workshop online de ginecologia emocional, que é o curso top, pai de todos, onde eu ensino tudo aquilo que eu sei e onde a mulher descobre a raiz emocional dos seus problemas, aprende sobre a contracepção consciente, se conecta com essa energia feminina. Enfim, tem toda essa autonomia, né? Esse curso tá com 70% de desconto e se inscrevendo nele até amanhã, dia 31, ganha acesso ao programa Viva Sem Ansiedade, que traz 9 passos práticos pra gente trabalhar os gatilhos da ansiedade e estresse no dia a dia, em qualquer situação. São bem práticos. O segundo curso, que também leva o Viva Sem Ansiedade, tá com desconto só até amanhã, dia 31, é o Meditar 21, que é um curso lindo. São 3 ciclos de meditações durante 21 dias para trabalhar autoestima, amor próprio, autoconfiança. Como é o termo que eu quero usar em relação aos pais? Para a gente olhar para a figura materna e paterna e nos conectarmos com essas energias. E o terceiro curso, que também até amanhã está com 50% de desconto e você ganha também o Viva Sem Ansiedade, é o curso de iniciação à metodologia de ginecologia emocional, que é a jornada da reconexão feminina, tá? Tá tudo no link da bio, vocês podem ir lá depois. Hoje a gente fala sobre sexualidade feminina aqui, né? Então, quando a gente volta, né, assim, séculos atrás, para quem já segue a ginecologia emocional há um certo tempo, ou já deu uma maratonada aqui nos conteúdos, né, ou conhece um pouco de história, sabe que a verdade do porquê nós somos tolhidas no momento da história, né, por que nós somos excluídas, por que o patriarcado entrou, foi por conta de toda essa sabedoria que nós temos a capacidade de acessar através dos nossos ciclos e dos ciclos das luas. A mulher que deixa de menstruar porque ela entrou na menopausa ou ela tirou o útero, não por conta de hormônios, tá? Os hormônios, eles bloqueiam essa conexão porque deixam o sistema ginecológico nulo. Mas as mulheres que já passaram por esterectomia ou mulheres que já passaram pela menopausa acessam tudo isso através da influência da lua. Todas nós seremos cíclicas. Qual é o único momento que nós deixamos de ser cíclicas? Quando a gente toma anticoncepcional hormonal, ou usa DIU hormonal, ou tem adesivo, porque esses hormônios, eles tiram os nossos hormônios femininos, eles bloqueiam a produção de hormônios essenciais femininos, e tudo isso se conecta com o centro energético uterino. A gente não tem fases no ciclo, e a gente não consegue ter a influência da lua em nós, por conta desse corte com esses hormônios, que são hormônios vitais pra gente, né? Então, por isso que para mim, eu acho que um trabalho de utilidade pública que eu mais fiz nos últimos 10 anos foi justamente conscientizar sobre o que são os contraceptivos hormonais, porque eu fiquei tomando 16 anos pílula, né? Então, pegando aqui o tema de hoje, que é a sexualidade feminina e o quanto ela é tolhida, quando a gente olha lá atrás, não existe um registro histórico de quando é que o patriarcado dominou.
O que se sabe, já comprovado, principalmente por arqueólogos, pessoas que encontraram, paleontólogos, encontraram na África especialmente, mas é sabido que existiu em outras partes do mundo as sociedades matricêntricas que tinham os ciclos femininos como guias dessas sociedades. Elas existiram e as mulheres, elas não eram as chefes. As mulheres, na verdade, eram as consultoras, numa palavra moderna, eram aquelas que davam as diretrizes para essas tribos, para essas aldeias, para essas civilizações. Os nossos ciclos eram muito respeitados por nós mesmas, nós sabíamos já tudo isso que eu explico, e a sociedade em geral respeitava porque era muita sabedoria, a ponto de se tornar premonição. Porque quando a gente entende como funciona esse fluxo energético e toda essa expansão de consciência conectada com os ciclos, a gente tem a capacidade de expandir a intuição, ela fica muito mais aguçada, tá? Agora, um dos maiores cortes, castramentos que eu vejo que fazem na mulher hoje é o uso do anticoncepcional hormonal, porque é ele o vilão que vai nos deixar lineares como os homens, sem termos as nossas 4 fases psicológicas e no ciclo para quem menstrua, e a gente perde essas potências femininas, tá? A nossa sexualidade é muito poderosa quando é comparada biologicamente à do homem, ou as pessoas que têm pênis, para quem preferir dessa forma. Por quê? Primeiro que existe na sociedade uma supervalorização do orgasmo, do gozar, né? E para quem já estudou um pouquinho mesmo de sexualidade a fundo, até conhece a filosofia do Tantra indiana, entende, né, já que não é o orgasmo o objetivo da relação sexual. Então existem coisas muito mais profundas que conectam as pessoas durante uma relação sexual, e quando a gente tem uma relação sexual com o objetivo, o fim de chegar no orgasmo, a gente se torna individualista no sexo. Ok, todo mundo quer fazer sexo e quer ter um orgasmo, eu também. Mas o percurso para se chegar nele é muito prazeroso. É como várias teorias sobre a vida que a gente ouve por aí, né? Que o grande lance está no caminho a ser percorrido para algo que a gente quer. E não necessariamente no objetivo. Quando a gente conquistou o objetivo, pronto, acabou. O lance é o caminho, né? Então existem umas formas mais poéticas de falar isso do que a forma que eu tô falando aqui hoje. Mas para vocês entenderem que a gente já sabe que o sexo profundo é entre duas pessoas que se conectam, espiritualmente, inclusive, especialmente, e cujo o contato físico é só uma combustão de 2 corpos nessa química toda, né? Então, o orgasmo feminino, ele é muito mais potente no seguinte sentido: uma mulher é capaz de ficar num orgasmo com duração de até 2 horas consecutivas. Parece loucura, mas isso é real e já é comprovado, e já existe, acho que até no Guinness, mulheres que conseguiram isso, tá? É um objetivo? Não. Eu tô trazendo uma constatação científica. Como o gozar é muito supervalorizado pela sociedade, então imagine o que é para um homem ele saber que ele goza rápido. Então, assim, ele já perde. Se o homem não tiver consciência, não tiver um trabalho, um autoconhecimento, um aprofundamento nisso tudo, o que acontece? Obviamente que eles vão gozar muito antes da gente, né? Se ainda a busca dele for o gozo, pronto, aí, gente, eu ia falar, aí ferrou, né? Porque aí ele conseguiu o que ele quer e ele não vai se importar com a parceira. E tem homem que parece que tá se importando, mas no fundo não tá. E para quem já tem aí uma certa estrada sexual, uma certa idade, um certo conhecimento a respeito disso, vai entender bem o que eu tô falando, né? E quem na verdade, que não vai gostar dessa constatação científica? Os homens. Pô, se nós temos a capacidade de ter um orgasmo que dure 2 horas e eles gozam rápido, ficam pouco tempo no gozo e depois tem que recomeçar tudo para ter outra ereção,
É óbvio que isso é algo que numa visão competitiva masculina deturpada é superior. Entendem? Então, existe até hoje, isso é uma coisa assim inconcebível pra mim, é uma coisa que eu nem gosto de falar porque me toca num lugar de muita dor assim na consciência coletiva. As tribos africanas que ainda mutilam o clitóris das meninas, né? Não é só mutilar, né? É também a maneira como isso é feito e por que isso é feito. Porque numa sociedade ainda a mulher não pode ter um órgão e só a mulher tem um órgão exclusivo para o orgasmo. O homem não tem. O clitóris ele existe só para o nosso prazer sexual. O homem não tem um órgão só para o prazer sexual. E aí mutilam as meninas e muitas morrem porque isso é feito sem condições de higiene, sem anestesia, sem recursos, sem nada. E mesmo se fosse feito ainda era um crime contra a humanidade, né, vamos dizer assim. Eu não sei por que não existe um órgão mundial que não interferiu nessa porcaria toda ainda. E então eles tiram para que a mulher nunca sinta prazer na vida. De onde vem tanta raiva do feminino, né, gente? De onde que vem tanta dor no masculino a ponto dele se rebelar nesse nível contra o feminino? Isso que eu tô falando aqui, hoje o assunto é sexualidade feminina, a gente tá falando de uma circunstância que ainda acontece na África, que é uma coisa mais arcaica do que a Idade Média, um costume mais arcaico ainda do que antes de Cristo, digamos assim, e isso ainda acontece. Então, é assim, quanto mais nós nos sentirmos inseguras, mais a gente consome da indústria dos cosméticos, da indústria da estética, da indústria da beleza em geral. E quanto mais inseguras, mais o sistema todo lucra. E mais o masculino ferido e deturpado lucra, ganha com isso, né? E uma mulher que começa a acessar essa energia sexual potente, começa a se conectar com tudo isso, ela se torna uma ameaça. Porque uma mulher que é dona de si, que tem autoestima, que tem segurança, né, que tem amor próprio, ela cria uma revolução que nenhum masculino deturpado vai segurar. E que não é numa força bruta, é numa sabedoria que nenhuma força bruta vai ganhar, né? Tem ocorrido aqui nas redes sociais, não sei se vocês viram, o vídeo de uma moça onde ela começa com uma fala dos homens, que mulheres de 35, 40 anos já não servem mais. E aí ela começa a discorrer sobre a insegurança masculina com essas mulheres, né? O lugar onde essas mulheres chegaram de consciência de si, do seu corpo, do que elas querem nos relacionamentos, do que elas querem sexualmente, e o quanto isso tem deixado os homens inseguros, e como essa fala, né, preconceituosa com a idade da mulher é uma fala de homens que foram desdenhados por mulheres que chegaram nesse patamar de segurança, de autoconfiança. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Ele tá circulando muito. Se eu achar ele ainda, eu compartilho nos stories e deixo aí para vocês verem esse vídeo. Esse vídeo ele é muito interessante, ele tá viralizando porque realmente o que ela fala no vídeo, ela descreve, né, como fica um masculino pequenininho e com medo diante das mulheres que se conhecem sexualmente, que se desenvolveram nesse sentido feminino em relação aos ciclos, ao corpo, e que estão bem resolvidas com o envelhecer, porque já sabem que isso é uma sabedoria e que podem viver melhor com tudo que acumularam todos esses anos, e por isso dispensam esses babacas que acham que ficar pegando menina novinha é vantagem. Menina novinha é fácil de ser pega por esses lobos, digamos assim. Não estou falando mal das meninas novinhas, mas elas são fáceis de serem pegas porque elas não têm ainda essa confiança, essa segurança, esse conhecimento.
Infelizmente, as meninas, as jovens, né, elas ainda acreditam que vão conquistar os homens a partir da manipulação dessa energia sexual, né? Ah, então se eu der bem pra ele, der um chá nele bom, ele fica comigo e vai me amar, né? Só que ela vai ser descartável. Eu já pensei dessa forma, né? Minha primeira vez aqui com vocês, adorando que estou ouvindo. Ai, que bom, seja bem-vinda. Lu Nóbrega Vieira, Arvorecer, que legal, Arvorecer. A Nutri Andressa tá falando que ela quer ver o vídeo, né? Esse vídeo tá viralizando, é só o rosto de uma mulher bonita, por sinal, com os olhos verdes. E ela começa a falar ali, discorrer, ela já abre meio com essa situação. Mulher de 35, 40 não vale a pena, alguma coisa assim, sabe? E ela fala, claro que não vale a pena, meu querido, porque uma mulher que já chegou nessa idade, ela já passou por isso, aquilo, ela sabe. A parte do corpo da mulher que cai depois dos 35 não é da mulher, é do homem, viu, querido? Ela fala tudo isso. E ela fala de uma maneira, assim, você vê que tem uma raiva ali, ela é irônica o tempo todo, mas ela foi muito assertiva, tá? E tudo isso eu tô trazendo para lembrar uma coisa. Por que é importante que vocês entendam sobre a sexualidade da mulher? Eu dei aqui algumas informações sobre clitóris, sobre orgasmo feminino, que a gente não vê em todo lugar, que isso não é falado, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o nosso corpo. E o que é conhecer o corpo? É desde você ter um espelhinho e olhar como é sua vulva, os lábios internos, externos, tudo, né? Conhecer suas secreções, quando você está no período fértil, que a sua energia sexual fica lá em cima, que aqui a gente chama de fase da lua cheia no ciclo, que é quando a mulher está apta a realizar tudo que ela quer, né? Ela tá com os hormônios lá em cima e ela tá com muito poder, né? Em relação à materialização, à realização, à sedução. Lembrando que a energia da sedução é uma energia perigosa, né? Eu falei aqui sobre algumas meninas jovens, por inexperiência, manipularem essa energia. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma energia sagrada. É uma energia sagrada. A energia sexual feminina, ela não necessariamente está atrelada ao fazer sexo, ou ao masturbar-se, ou ao gozar. A energia sexual feminina é uma energia de pulsão de vida que traz o poder da criação, da criatividade, da realização, da materialização. Vocês conhecem a Carol Teixeira? Eu acho que muitas de vocês conhecem ou seguem a Carol, né? Vou colocar o Instagram dela aqui. A Carol é minha parceira de trabalho. Ela trabalha com Tantra há muito tempo. Ela participa do workshop online de ginecologia emocional, com uma aula exclusiva sobre sexualidade e tantra. Aí, ó, o Instagram dela. Se vocês forem olhar o Instagram dela depois, vocês vão ver muito poder. Ela não coloca conteúdo. Vocês não vão ver ela explicando sobre tantra, nada. Vocês vão ver fotos de uma mulher. Para algumas pode parecer um pouco egocêntrico, mas se vocês captarem a energia daquilo, é uma mulher com muito poder. Uma mulher dona de si, uma mulher que parece que se basta, mas na verdade ela é uma mulher com uma energia sexual muito ancorada, né? Então ela realiza, materializa, e ela emana, né? Nós emanamos aquilo que está vibrando na gente. Então ela emana esse poder sexual feminino, e que é uma energia, não necessariamente está atrelado ao sexo. Agora, falando sobre sexualidade feminina, como é que a gente vai conhecer o corpo? Trazendo um pouquinho que eu já tinha começado a falar. Desde ter um espelhinho e olhar sua vulva, como ela é, formatos, cores, pequenos lábios, clitóris, tudo. Se tocar masturbando com a mão e usar todos os recursos que hoje nós temos em sex shop e que estão disponíveis e que são para o nosso desenvolvimento e prazer sexual. Então, conhecer os géis, o que esquenta, o que esfria, o que pinica, o que faz isso, o que faz aquilo, os tipos de vibradores que existem. Que tem vibradores que não são de penetração, né? São pra gente passar no entorno da vulva. Por quê? Porque o clitóris, aquilo que a gente vê embaixo do capuz, é só a cabecinha, ele é imenso por debaixo ali da derme da vulva.
E quando você toca com bullet ou com vibrador em volta, você pode ter um orgasmo, porque as terminações nervosas estão ali. Então, a gente já sabe que a mulher em geral... Peraí que eu preciso tossir. Opa! A mulher em geral, as mulheres, elas não gozam com a penetração. Elas gozam com os estímulos. Elas gozam com sexo oral, elas gozam com um toque na vulva e no clitóris, né? Com os estímulos. Então, quando a gente começa a utilizar, eu vejo como ferramentas tudo que os sex shops oferecem. E quem dera se na época das nossas avós isso tivesse. A gente já nasceria com uma outra consciência sobre a nossa sexualidade. Né? Então imagina se as nossas avós tivessem acesso a tudo isso que os sex shops oferecem, esse tipo de informação, a esse tipo de motivação, de informação, para conhecerem o corpo e desbravar a própria sexualidade. Nós já estaríamos nascendo com alterações no DNA em relação a tudo isso, né? Oi, Sol de Júpiter, não sou doutora, tudo bem? É normal a menstruação deve ser 2 vezes no mesmo mês? Não, vá ao seu ginecologista, tá? Para entender o que é. Então, tudo isso, né? Todo esse conhecimento sobre a sexualidade feminina que nós mulheres não estamos conhecendo é a chave para muitas mudanças na nossa realização. Na nossa autoconfiança, na nossa segurança, na nossa felicidade. E claro, né, não existe algo mais rejuvenescedor e que nos dê mais energia do que o prazer sexual. Então todas nós merecemos tê-lo, merecemos conhecer. O prazer sexual de cada uma de vocês e do meu é totalmente diferente uma da outra, porque cada corpo é um. E cada uma tem uma história aí que explica os seus bloqueios com a sexualidade. E que isso pode vir desde abusos na infância, até repreensão quando descobriu a masturbação, até questões religiosas. A religião é uma coisa que foi muito utilizada há séculos atrás para fazer com que as mulheres não avançassem em todos esses conhecimentos e na sua sexualidade, né? Maria Carolina, eu tô 1 ano e 6 meses sem menstruar, hoje tomei injeção mensal. Nossa, que problema essa injeção mensal, hein, Maria Carolina? Vá ao ginecologista, passe por exames, veja como estão os seus hormônios e saia dessa injeção, porque olha, isso aí é um estrago grave, viu? E depois você dá uma olhadinha nos meus conteúdos para você entender o trabalho que a gente faz aqui. Seja muito bem-vinda, tá bom? Gente, hoje eu trouxe aqui uma reflexão bem histórica, antropológica e profunda sobre a nossa sexualidade, incentivando todas a se conhecerem nisso, a se desvendarem nisso, que isso vai mudar a nossa vida, não é só por prazer sexual, é para nossa realização no trabalho, os nossos dons e talentos fluírem e tudo mais. E lembro mais uma vez que só até amanhã, dia 31 de outubro, que amanhã é o Dia das Bruxas, só até amanhã você se inscreve nos cursos da ginecologia emocional com descontaços e ganha o programa Viva Sem Ansiedade de presente, que foi a nossa promoção, a nossa oferta, a nossa campanha desse mês de outubro rosa, tá? Se você gostou de tudo isso que eu falei, tá? E quer se iniciar nesses conhecimentos, você pode aproveitar esse momento e digitar jornada aqui nos comentários para se inscrever nesse curso de iniciação por apenas R$ 197, tá? Pela metade do preço. E você ainda vai ganhar outro curso, o Viva Sem Ansiedade, porque viver sem ansiedade todo mundo quer, né? Agora, aprender a utilizar exercícios que seguram ela, seja no trabalho, numa discussão em família, em casa, ou até na hora do sexo, é no Viva Sem Ansiedade. Então, digitem jornada, eu vou mandar para vocês todas as informações desse curso de iniciação lindo que a gente tem aqui, e vocês se inscrevendo até amanhã meia-noite, dia 31 de outubro, vocês ganham o Viva Sem Ansiedade de presente. Combinado? Eu vou deixar o replay desse bate-papo ao vivo para quem chegou depois assistir, porque ele é interessante, ele é importante. Foi meia horinha de conversa hoje, até um pouquinho menos, 25 minutos. Vou deixar nos Reels em seguida para todo mundo que quiser assistir desde o começo, tá? E amanhã eu tô aqui de volta com mais um tema, um bate-papo ao vivo, que eu coloco logo mais nos stories para vocês ativarem as notificações e estarem comigo aqui amanhã, 12h30, horário de Brasília, certo? Beijo no coração, obrigada pela companhia, uma excelente semana para todas nós e seguimos juntas. Até amanhã. Tchau, tchau.